O Brasil e o México são países que têm muito em comum. Ambos são os mais populosos de seu continente, compartilham uma forte identidade cultural indígena e possuem as maiores cidades da América Latina, São Paulo e a Cidade do México. Sem contar que os dois países possuem uma forte admiração pela cultura um do outro, principalmente na música, novelas e, é claro, no Chaves, que apesar de ser mexicano, é praticamente um patrimônio aqui no Brasil. Mas outra coisa em comum entre Brasil e México foi que foram os únicos países latino-americanos que se tornaram monarquias após a independência, mais especificamente, impérios. No caso do Brasil, a experiência como império foi bem sucedida, durando mais de 70 anos e garantindo a integridade territorial e política do país. Já no México, a monarquia existiu por duas ocasiões. A primeira logo após a independência com o general Agustín de Iturbide e a segunda com a instauração de Maximiliano de Habsburgo, recebendo apoio do Império Francês. Nessa época, o imperador Dom Pedro II já estava no trono e por um curto período de tempo, a América viu a coexistência de dois grandes impérios. Mas aí vem a pergunta, eles possuíam alguma relação? O Império do Brasil reconhecia o Império Mexicano? Os imperadores possuíam algum grau de parentesco? Essas perguntas serão respondidas ao longo do vídeo. Por isso não se esqueça de já ir deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Como já dissemos, o México foi um império por duas vezes. A primeira logo após a independência, quando o general Agustín de Iturbide foi proclamado imperador do México, conseguindo reconhecimento internacional e a criação da primeira Assembleia Constituinte. No entanto, Agustín I não era um homem de formação política, mas sim militar. Logo, ele não conseguiu governar o país, que logo caiu num período de conflitos que o obrigaram a abdicar. Ao longo da primeira metade do século XIX, o México se encontrava na total anarquia, já que o poder era disputado entre centralistas e federalistas. Por isso, o país dos Chaves era praticamente ingovernável e nenhum presidente se mantinha muito tempo no poder. Na mesma época, os Estados Unidos da América começavam a crescer sua influência pela América Latina, apoiando governos que fossem favoráveis à sua política, obedecendo à doutrina Monroe, que visava a expurgar a influência europeia no continente. As potências europeias temiam pelo poder na região, e aos poucos surgia a ideia de se aliar a algum país para frear o crescente poderio norte-americano. Um desses países era a França, que era governada por Napoleão III e tinha uma visão imperialista, principalmente na África, Ásia e América Latina. Em 1861, começava a Guerra Civil Americana, que deixou o governo totalmente focado no combate à Confederação do Sul. Nesse momento, Napoleão III aproveitou a situação e empreendeu uma invasão no México, depondo o fraco governo liberal e ocupando um país com o apoio dos conservadores. O objetivo era formar ali um governo fantoche da França e que ajudasse a barrar o crescimento americano. Por isso, a monarquia foi restaurada e o escolhido para ser o novo imperador foi Maximiliano de Habsburgo, irmão mais novo do imperador Francisco José da Áustria e grande aliado de Napoleão III. Na mesma época, o Brasil era governado por Dom Pedro II, que era nada mais nada menos do que primo do imperador do México. Maximiliano era filho do arquiduque Francisco Carlos, filho do imperador Francisco I e irmão de Maria Leopoldina, mãe de Dom Pedro II e primeira imperatriz do Brasil. Os dois países possuíam uma relação cordial, com o magnânimo chamando carinhosamente de irmão. Maximiliano chegou a visitar o Brasil em 1852, onde ficou fascinado com as belezas naturais e o sistema político do Brasil, embora tenha criticado fortemente a escravidão. Inclusive, Maximiliano chegou a ser pretendente da princesa Maria Amélia de Bragança, filha de Dom Pedro I com sua segunda esposa, logo, meia-irmã de Dom Pedro II. No entanto, a jovem princesa acabou falecendo em 1853, antes do noivado acontecer. Quando assumiu o trono mexicano, Maximiliano e o Segundo Império Mexicano não foram reconhecidos pelos países ao redor, já que o imperador era visto como um fantoche da França e não pegava nada bem a imagem de um governo estabelecido por intermédio de outro país. Lembrando de seu primo e do prestígio que o Império Brasileiro tinha na Europa, Maximiliano buscou uma aproximação com o Brasil. Em 1865, ele enviou um diplomata ao Rio de Janeiro, que buscou uma audiência pública com o imperador Dom Pedro II. Em um discurso, o diplomata afirmou: é necessário conservar inalteráveis as preciosas relações que sempre devem existir entre povos irmãos, identificados por origem, raça, crenças e governos, que apesar de falarem idiomas diferentes, conseguem se entender. Dom Pedro II agradeceu a fraternidade de seu primo e enviou uma condecoração para sua esposa.
No entanto, a missão diplomática não conseguiu reconhecimento, e tampouco uma aliança com o Brasil e o México. A aliança era necessária não só para o reconhecimento do México como império e Maximiliano como soberano, mas também seria útil para fortalecer o combate à guerrilha republicana, já que o ex-presidente Benito Juárez e um exército de seguidores continuaram lutando pela República, alegando que não se submeteriam a um governo fantoche europeu. Para piorar a situação, com o fim da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos começaram a investir apoio à guerrilha republicana, já que consideravam a existência do Império como uma ameaça. Napoleão III também deixou de prestar apoio ao Império Mexicano a partir de 1866, já que na Europa os franceses se preparavam para uma iminente guerra com a Prússia, que eclodiria 3 anos depois. A partir daí, Maximiliano se encontrou só e cada vez mais os republicanos recuperavam a força. Em 1867, as tropas de Benito Juárez chegaram em Querétaro e depuseram Maximiliano, que foi preso e posteriormente executado, acabando de vez com a frágil monarquia mexicana. Mas aí vem a pergunta, se Dom Pedro II tinha tanta consideração pelo imperador do México, por que não reconheceu o império e tampouco ajudou seu primo? Bom, existem várias razões. O Brasil era uma monarquia desde a independência e governada por uma família de origem europeia. Por isso, os países ao redor viam o império com certa desconfiança. A intervenção militar no México era vista como um projeto de recolonização, por isso os países latinos não o reconheceram como legítima. Caso Dom Pedro II reconhecesse o Império Mexicano, poderia abalar as relações com as repúblicas vizinhas, acabando por comprometer a diplomacia brasileira. Outra razão era que na mesma época o Brasil lutava contra o Paraguai ao lado da Argentina e Uruguai, focando seus esforços econômicos e militares totalmente nesse conflito. Também existia a ciência de que o Império Mexicano jamais seria aceito pelos Estados Unidos, e em meio ao caos deixado pela Guerra do Paraguai, o Brasil não podia correr o risco de sofrer sanções econômicas e embargos comerciais. Por isso, apesar do enorme carinho que o magnânimo sentia por seu primo, essa era uma causa que ele simplesmente não poderia ajudar. Durante os 3 anos que a monarquia mexicana existiu, as relações com a monarquia brasileira foram frias e distantes, apesar do grau de proximidade dos dois monarcas. Após a morte de Maximiliano, o México cortou relações com o Brasil, até que em 1889, com a proclamação da República, as relações foram reatadas. Mas aí vem a pergunta, e se caso as coisas tivessem sido diferentes? E se Dom Pedro II, por algum motivo, quisesse apoiar seu irmão e enviar uma missão diplomática ao México? Como seria se o Segundo Império Mexicano tivesse sobrevivido ao lado do Império do Brasil? Inclua sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau!